E aí pessoal, mais um vídeo aqui, e no vídeo de hoje, finalmente, como atingimos a meta de 1000 likes no review da Coach 1911 que eu havia postado, está aqui o tutorial e o passo a passo completo da construção da Coach 1911. Então, bora lá! Bem, aqui temos o molde da pistola. Na folha você pode estar imprimindo aí, eu vou estar deixando o link aí embaixo com a imagem, com o tamanho real. E primeiro você vai tirar a parte de baixo, ou seja, você pode estar imprimindo tudo e com uma tesoura você recorta apenas a parte de baixo, da metade da arma para baixo, como aí no vídeo que eu estou mostrando. Então basta recortar e deixar só a parte de baixo. Então pegamos o cano, vamos utilizar um cano de 40 mm de diâmetro, um cano de esgoto, e vamos abrir ele para poder colocar o molde. Eu vou medir aqui mais ou menos o comprimento da peça e eu vou marcar mais ou menos o dobro. Aqui está marcado já no meio, então basta estar recortando a parte do cano e estar cortando ele no meio. Eu vou usar a micro retífica para estar fazendo o processo mais facilmente, mas você pode utilizar uma faca ou uma serra ou qualquer coisa do tipo. Agora, partindo o cano no meio, aí você vai estar usando uma fonte de calor. No caso eu vou estar usando essa pistola aqui, que é um soprador térmico, e esquentando o cano vou fazer ele dilatar e abrir. Você pode estar usando um fogão, que funciona muito bem. Você também precisa de algo duro, como um pedaço de madeira ou qualquer coisa do tipo, para estar ajudando a deixar plano o cano, como podem estar vendo. Agora, já reto, posso estar colocando o molde na parte de cima para estar fazendo o desenho na parte do cano e assim poder cortar ele. Também podem utilizar outros materiais, caso vocês tenham maior facilidade, como papelão ou qualquer coisa do tipo, até madeira ou etc. Então, usando um lápis, eu vou estar sublinhando. Com muito cuidado, para não ficar o desenho errado. Dá uma reforçada para ficar bem visível. Fazendo a parte do meio, mais ou menos do tamanho que está na imagem. Agora, usando a micro retífica novamente com o disco de corte, vamos cortar o cano.
Lembrando para ter muito cuidado, senão vai ter que repetir o processo todo de novo. E aproveitando para deixar um recado, porque tinha uns caras falando aí que eu usava muita máquina ou coisa do tipo. Cara, não dá pra ficar só na tesoura e na cola quente o resto da vida, senão eu nunca vou poder melhorar o conteúdo do canal. E além do mais, é baratinho uma micro retífica ou um soprador térmico. Então, em torno de R$150 você consegue comprar os dois e vai te dar um ótimo resultado aí. Aqui já temos a primeira parte e como temos a primeira parte, vamos usá-la como molde já para fazer a segunda parte, colocando por cima de outro cano e sublinhando novamente com o lápis. Vou dar uma pequena lixada para tirar as rebarbas. E agora está finalmente pronto. E o mesmo processo com a segunda parte. Desta maneira. Agora vamos começar a fazer a parte do sistema interno, fechando a parte de trás e da frente para ter uma base para começar a criar o mecanismo. Bem, então vamos pegar o cano novamente, cortar aproximadamente 10 centímetros já é o suficiente. Não precisa se preocupar de cortar um pouquinho a mais, tá? Afinal, o que sobrar de cano a gente vai estar usando para fazer as peças pequenas do mecanismo. Então aqui já é recortado, vamos partir no meio novamente e esquentar com uma fonte de calor para deixar plano. Agora vamos fazer a espessura da arma, que é de 2 centímetros, então vamos fazer duas partes com largura de 2 centímetros. E estas partes que vão determinar a espessura serão como as paredes, entre aspas, da arma. Como pode estar vendo aí, agora basta colocar em cima da outra e sublinhar, deixando do tamanho igual. Agora basta estar dilatando com a fonte de calor novamente, assim podendo moldar ao formato da parte que nós vamos encaixar. Agora basta colar com a cola. E deixar fixando. Aqui eu fiz um pequeno rascunho de mais ou menos como funciona o mecanismo, onde o gatilho puxa, abaixa uma peça e a peça abaixa a peça que trava, assim lançando a peça de colisão para disparar. Mas não se preocupe se você não estiver entendendo, porque assim que eu começar a fazer a peça e montá-la,
eu vou mostrar detalhadamente o funcionamento dela para que seja mais fácil a compreensão. Agora eu vou começar a desenhar as peças. Não precisa ser exatamente igual o desenho das peças como eu estou fazendo. Mas, como eu ia dizendo, não precisa ser exatamente como eu desenhei. Vai ser mais fácil a compreensão quando eu demonstrar o mecanismo da arma em si, em vez de tentar fazer exatamente igual que a que eu estou fazendo. Eu vou fazer as peças com as sobras dos recortes do PVC. As peças têm por volta de 1 centímetro, tá? De tamanho. Tá aqui uma delas. Essa é a peça principal. Ela tem meio que o formato de um V e ela tem 3 furos em forma triangular. Logo eu vou explicar o porquê dela ser assim. Agora eu vou fazer o gatilho. Basta estar colocando a parte que você fez o molde e recortou em cima de outra parte. E como o gatilho da 1911 ocupa totalmente o espaço de colocar o dedo, basta estar sublinhando e fazendo a meia lua, como pode estar vendo aí. Uma meia lua que preencha todo o espaço da parte de colocar o dedo. E assim, com uma caneta, uma espessura aproximada, tá fazendo um desenho de mais ou menos 5 centímetros. Agora que temos a nossa meia-lua, que é o gatilho, vamos colocar por cima do PVC novamente e fazer outro molde. Porque iremos precisar de 2 partes dessa. Além que faremos uma meia-lua sozinha, para ficar no meio e separar as duas, como pode estar vendo aí. Agora com a cola basta juntar as 3 meias-luas, deixando as 2 hastes separadas. Agora que estão todas juntas, vamos modelar a parte das hastes, usando também a fonte de calor. Apenas levemente para dar uma entortada da espessura aproximada da arma. Então vamos dobrar 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro, assim formando aproximadamente 2 centímetros. E o gatilho ativará o mecanismo dessa forma. Vou dar uma leve cortada para que o gatilho não fique encostando totalmente lá na parte de trás. Então basta estar vendo o que é necessário para ele estar fazendo o movimento. Aqui eu vou atravessar
um prego pequeno, aonde esse prego, quando o gatilho for puxado, vai puxar a peça para baixo. Então, vamos fazer uma marcação e atravessar o prego nas duas hastes. Dessa maneira. E aí está o nosso gatilho. Aqui na peça no meio terá um furo aonde também passará o prego que está ligado no gatilho. Então aqui está os 3 buracos no formato triangular, e aqui no buraco do meio vai ser onde se posicionará um prego que dará a mobilidade para a peça, a articulação dela. Então aqui na parte do plástico também vou fazer um furo para estar podendo encaixar o prego. E nele eu vou colocar o buraco do meio da peça, como eu disse. Sobrando um buraco na parte de cima e um buraco na parte de baixo. E é aqui onde eu irei demonstrar o funcionamento dela. E esses pedacinhos de PVC aqui que eu recortei é para delimitar o limite da peça, para ela não ficar solta, senão ela iria mais para a direita, mais para a esquerda e assim por diante. Então eu vou fazer um pequeno furinho nelas da espessura do prego e assim tá colocando na posição central do prego, deixando a peça exatamente no meio, colocando um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro. Viram? Agora eu irei pegar as outras pecinhas que eu fiz, que são as articulações. Aqui eu vou estar pregando um pedacinho de prego, ou no caso você pode estar utilizando um palito, na parte do buraco de cima, tá? E aí eu vou colocar outro pedacinho de plástico da parte do prego que atravessa essa pecinha para poder fixar ela também na peça, para ela não se soltar. É apenas uma pecinha de 1 centímetro, tá? Com 2 furos, um pedaço de plástico com 2 furos. Agora eu vou fazer outra parte igual ela, 1 centímetro, um pequeno retângulo de 1 centímetro com 2 furos também. E agora eu vou fazer a parte que trava a peça de colisão, que é uma das mais importantes. Eu vou fazer um retângulo de meio centímetro de largura por 5 de comprimento, como podem ver aí. E eu vou estar partindo em 4 pedaços iguais, tá? 4 pedaços iguais, exatamente iguais. E eu vou pegar um pedacinho com a metade do comprimento deles para colocar no meio e deixar um espaço sobrando. E assim eu vou juntar todos eles, 2 de um lado e 2 pedacinhos do outro da peça com a metade do comprimento. E assim eu vou poder colocar pequeno retângulo com 2 furos no meio dele. E eu vou fazer um pequeno furo também depois, e eu vou recortar diagonalmente, tá? Para fazer meio que o formato de uma rampa e fazer o pequeno furo no meio para articulação da peça. Um pequeno furo
um pedacinho de prego que eu cortei, você pode estar utilizando um alicate para cortar, e assim você encaixa a pecinha no meio e o prego para prendê-la. Agora vamos juntar a pecinha que está na peça principal, que fica no meio, né? E a pecinha da parte do travamento. A articulação de uma na articulação da outra, colocando também outra parte de prego. Você pode estar utilizando outra coisa, caso você ache melhor, mas eu acho melhor o prego, já que ele é resistente e ele não vai quebrar, nem entortar, nem nada. Vou colocar outro pedacinho de plástico para prendê-lo. Então, como você vê aí, está dividido em 4 partes: a parte central, as 2 articulações e a peça de travamento. A parte central com 3 furos, as 2 pecinhas de articulação, que são 2 retângulos de 1 centímetro com 2 furos, e a parte de travamento, tirando essas, entre aspas, arruelas que eu fiz com pedacinhos de plástico. E esse vai ser mais ou menos o movimento que eu quero que ela faça. Quando o buraco de baixo for para trás, o buraco de cima vai para baixo. E assim puxa a peça de travamento para baixo, destravando a arma. E é claro que ela precisa voltar para o lugar, e nisso eu utilizarei uma pequena mola de caneta. Assim, quando ela for ativada e for para baixo, a mola vai trazer a peça para a posição original, puxando ela para frente. Viram? Quando puxado para frente, a pecinha sobe. E quando o gatilho empurra para trás, a pecinha desce. Aqui eu tenho uma pequena placa e nela eu vou prender a mola para que a peça possa voltar para a posição original. Prendendo ela dessa forma. Assim, quando empurra para trás, a mola vai puxar ela de volta. Agora eu vou colocar outra pequena placa na parte da frente da peça. Isso vai das dimensões da sua arma, então pode ser variável. Aqui na parte do gatilho também vou colocar duas pequenas placas separadas pela espessura das hastes do gatilho, para que sirvam como trilho, não deixando o gatilho solto. Então o gatilho vai andar por esses trilhos. Lembrando de colocar o prego aqui para ligar as 2 hastes, e o prego vai passar pelo buraco de baixo da peça central, que eu disse que quando ela for para trás vai levar o buraco de cima para baixo, puxando a peça de travamento. E aqui na peça de travamento eu coloquei apenas uma parte de cano para impedir que a peça fique solta. Aqui já está colocado o trilho da arma, como pode ver. O gatilho vai para trás, o buraco de cima desce e destrava a arma. Agora eu vou fazer a parte do magazine, do carregador. Eu estou usando de uma Airsoft como base, mas basta ser um retângulo diagonal aqui, como pode estar vendo, da espessura do espaço que eu deixei, né? Isso também vai de você, mas aqui eu fiz um pequeno rascunho também do funcionamento. E agora eu vou fazer as plaquinhas que vão determinar a espessura do cartucho. Então vai ter mais ou menos 1 centímetro de largura, para que possa
entrar através das hastes do gatilho e também por causa do desconto, né, da grossura da arma na parte de dentro. Não vai ser exatamente a largura da arma. Então precisa ser mais fino. Então 1 centímetro de largura. Aí, como podem ver, temos duas hastes aí de 1 centímetro de largura. E também outra haste de meio centímetro para a parte do meio, para o funcionamento do cartucho. Então eu colei usando a super cola, né? Assim vai ser mais fácil de trabalhar o funcionamento dela. Então agora vamos fazer a parte do meio. Aqui eu fiz duas pequenas marcas para os pregos que serão posicionados. Aqui temos o prego que será utilizado para a munição da arma, que é um prego mais grosso. Eu não sei exatamente o número dele ou coisa do tipo, mas é um prego que a largura dele é mais ou menos de 5 milímetros. Então eu vou fazer a munição com 1 centímetro. A munição padrão será de 1 centímetro. Isso também vai variar com o que você acha necessário, mas para mim 1 centímetro é o essencial. Assim vai ficar a metade do cartucho para a munição e a outra metade para o funcionamento. Eu dividi aqui 3 partes iguais. De 1 centímetro de comprimento por meio de largura e vou juntar os 3. Essa vai ser a peça de travamento da munição. Então vou fazer um pequeno triângulo, uma pequena rampa, como podem ver aí. Porque assim que for encaixado o cartucho, essa pequena rampa vai deslizar para dentro e soltar as balas dentro da câmera. Eu também vou fazer um pequeno recorte para que possa ser encaixada uma mola na parte de trás, outra mola de caneta, ficando fixa na pequena rampa. Agora eu vou colocar a parte do meio, onde eu vou fazer um pequeno furo na parte do meio, para que essa pequena rampa possa ser encaixada. E também vou fazer um pequeno corte no meio, como um trilho, para a parte que levantará as balas, que será essa parte de mais ou menos 3 centímetros de tamanho, dividido em 3 partes. Assim eu vou dobrar ela, ficando mais ou menos 1 centímetro para cada lado, e essa parte que levará as balas para cima. As balas ficarão posicionadas acima dela. Então, com o trilho, ficará na parte de trás e a rampa na parte de cima. Eu vou usar um prego atravessando as duas extremidades desse mini elevador para as balas, e esse prego que vai guiar pelos trilhos.
Então, vamos colocar 2 pregos em cada extremidade, atrás da parte que será situado o meio, e assim poderá ser puxado para cima esse pequeno elevador, como podem ver aí. Agora eu vou juntar outras pequenas partes de mais ou menos 1 centímetro por meio centímetro, assim como a outra partezinha, e vou colar na parte de cima do pequeno elevador. Aqui o cartucho já está fechado e tudo junto, funcionando perfeitamente. Agora eu vou colocar uma pequena placa em cima, que é aonde vai ficar o cano. E essa pequena parte sobrando, com aproximadamente meio centímetro de largura, tá vendo? Eu vou amassar ela para baixo, para poder, quando seja encaixado, ela empurrar a pequena rampinha para trás e assim tá soltando a munição. Então tá aí o sistema praticamente pronto. Esse espaço aqui que eu lixei no cartucho é para encaixar perfeitamente na parte do trilho do gatilho, assim não atrapalhando o funcionamento. Aqui eu vou usar a parte de trás do prego, já aproveitando que eu utilizei o mesmo para fazer a munição, e com ele fazer o botão de destravamento do cartucho. Então eu vou cortar, deixando mais ou menos 3 centímetros. E assim tá pregando uma pequena placa de PVC na parte de baixo para travar. Eu fiz uma pequena fissura no cartucho, exatamente da largura da plaquinha de PVC que eu preguei no prego. E também cortando um pedacinho de mola para fazer com que o prego abaixe e volte para o lugar. Assim, quando eu encaixar o cartucho, ele irá abaixar e levantar para cima, travando o cartucho na arma. Assim, quando eu abaixar, a pecinha de plástico também abaixa e fica livre para o cartucho sair. Aqui está um teste. E aqui temos o cano, um cano de caneta comum. Eu vou estar fazendo um corte no meio dele de uns 5 centímetros e tirando apenas 1 centímetro, que é por onde as balas irão entrar, como podem ver aí. E assim a peça de colisão passará e disparará os pregos. Eu coloquei um pequeno ímã em cima para estar fixando as balas assim que elas subirem e elas não caírem do cano. Agora aqui com a peça de colisão será uma placa de 3 cm de comprimento por 1 cm de largura, onde terá esse espaço no meio para que trave na peça de travamento e 1 centímetro sobrando para a parte de trás, 1 centímetro sobrando para poder levar o cão para trás, assim, quando a arma for travada. Aqui está um pequeno desenho do cão. E eu recortei 3 partes e colei junto para dar a espessura, né, aproximado do cão real. Agora eu coloco um pequeno pedaço de tubo de caneta para fazer a mobilidade do cão e assim colando um elástico, passando por dentro da arma e encaixando a parte do tubo de caneta, que é exatamente da espessura do prego, em um prego posicionado na parte de trás da arma.
Agora basta estar fazendo o fechamento, pois o funcionamento da arma já está completo. Agora eu vou fazer o fechamento aqui com outros pedaços de cano, bastando estar medindo aí com a régua mais ou menos o tamanho completo, que é de 2 centímetros de largura, basta estar sabendo o comprimento pelo contorno das partes que estão abertas. Então, descontando a parte apenas ao contorno da onde fica o gatilho, que é mais fina. Então, se a parte da espessura tem 2 centímetros, essa parte vai ter 1 centímetro. Então, desconta meio centímetro para cada lado, ficando como uma colherzinha. E aqui eu já dilatei com a fonte de calor e encaixei perfeitamente na parte de baixo. Eu não estou mostrando exatamente tudo para deixar o vídeo mais dinâmico. Aqui é a parte de cima, então eu coloquei uma parte de cano do tamanho que está no desenho. Basta estar cortando no meio e aquecendo com uma fonte de calor, como as outras partes. Você também precisa de um pedaço de madeira para dividir ela no meio, um pedaço de madeira de aproximadamente 2 centímetros. Assim você pode estar colocando em cima e modelando. Eu vou estar deixando 2 centímetros de cada lado, apenas sobrando. E agora que os 2 centímetros já estão marcados de cada lado do cano, eu vou estar recortando e deixando só essa parte ligada. Na parte de trás, um pequeno corte na diagonal, para fazer o detalhe de como realmente é na arma. Agora, vendo o que desconta da parte de baixo em relação à parte de cima, aproximadamente 5 centímetros. Basta estar aquecendo e fazendo o mesmo que na parte de cima, deixando a parte redonda e tá colando na outra. Agora que temos já a parte de cima, basta fazer a parte da frente dela e a parte da câmera, que se situa mais ou menos na metade da arma. Mas isso tudo você será guiado principalmente pelo desenho, então basta estar comparando com o desenho para estar fazendo o recorte nos lugares certos. Aqui na peça de colisão eu coloquei 2 pequenas hastes nas partes laterais para estar prendendo o elástico. E também na parte da frente, nesse pequeno espaço, eu coloquei um prego para que ele possa bater nos pregos e lançá-los assim. Então aqui nas 2 pequenas hastes eu colocarei os elásticos que puxarão a peça para frente. Aqui eu tenho um pequeno pedaço de cano que eu dilatei para estar ajudando a manter o tubo da caneta fixo. E eu também coloquei alguns pedacinhos de elástico para que eles absorvam o impacto da peça de colisão, ajudando assim a não arrancar as peças. Então eu vou colocar de cada lado, encaixado em cada lado para que possa ser puxado para frente. E com o elástico eu vou contornar o cano, repetindo o processo, colocando o elástico
até que ele fique bem rente. Como pode estar vendo aí o funcionamento prévio do cão, quando a peça é puxada para trás, ela empurra o cão para trás até o momento do disparo. E aqui, aproximadamente no meio, eu vou colocar 2 pedacinhos de aproximadamente meio centímetro de PVC para que possa puxar a peça de colisão para trás. Então é para isso que serve também essas pequenas hastes. Então você coloca aí do lado a peça de cima e marca com um lápis mais ou menos aonde é preciso para você estar puxando ela para trás. Você pode estar vendo aí, quando eu puxo para trás ela é travada. Aqui na parte da frente eu vou estar colocando um pequeno tubo que eu encontrei para dar a espessura semelhante à real da arma. Aqui também tem mais ou menos 2 centímetros por meio centímetro de largura de outras partes do cano para estar fazendo o trilho que vai manter a parte de cima fixa na parte de baixo. Então, basta estar colando na parte que sustenta o cano com aproximadamente a largura do cano, mais ou menos de meio centímetro, de 5 milímetros aí, para que a peça que eu vou colar, eu também vou colar uma peça dessa na parte de cima, mas um pouquinho mais baixo, para que ela possa passar uma por dentro da outra. Você pode estar vendo aí que ela tem exatamente o espaço para outra pecinha dessa passar no meio. Então eu vou colar uma de cada lado. E aqui está as outras pecinhas. Eu vou passar cola. Ela fica bem baixa mesmo. Tem meio centímetro de largura, já é o suficiente. Por 4 centímetros de comprimento, dos 2 lados. E essas pecinhas vão passar por dentro das pecinhas que eu colei na parte de baixo. Como pode ver. Agora eu vou fazer a parte da frente, basta estar colocando em cima de outra parte de PVC e estar contornando com o lápis e cortando. Agora vamos fazer os detalhes do lado, que são as saídas de ar, que também basta estar sublinhando com o lápis alguns riscos. Estes são detalhes opcionais apenas da parte estética da arma. Pode estar usando a faca, a serra ou qualquer coisa do tipo. No meu caso eu usei a serra de corte também. Agora, para a parte da câmera, eu vou estar usando um pequeno pedaço de PVC um pouco maior que o buraco, para que não fique sobrando espaço na parte de baixo. Basta estar pregando também um pedacinho para deixar essa peça suspensa. Então você vai ter que ver mais ou menos o quanto é necessário para que fique rente a parte de cima sem atrapalhar o funcionamento. A arma está praticamente pronta. O funcionamento dela já está perfeito, as peças já estão funcionando, ela já está pronta para atirar, mas só falta a pintura. E também, é claro, falta a parte da mira, onde eu vou colocar um pequeno pedacinho de PVC na frente e outro na parte de trás. Agora sim a arma está praticamente pronta. Com todo o funcionamento perfeito. Bem, aqui temos a arma perfeitamente pronta e agora eu vou explicar algumas partes, como a da pintura,
que não foi possível mostrar no vídeo. Bem, para quem viu o tutorial da K47, a pintura é semelhante à mesma, onde eu pintei de preto e passei o verniz por cima, e a parte da câmera semelhante ao metal, da mesma forma misturando as duas tintas. A parte do punho, que simila a madeira, eu lixei a parte do PVC e simplesmente passei o verniz de cor mogno. Aqui também tem as travas que eu não mostrei e é muito simples, onde ela impede da parte de cima de estar simplesmente saindo, mantendo ela fixa e não deixando ela cair assim que movimentarmos. Então, ela tem duas travas, onde a trava da frente é apenas por estética e a parte da trava de trás que é realmente funcional, onde quando ela é abaixada, ela deixa a via livre, onde eu coloquei um pequeno pedaço de PVC para estar travando na trava, ali na lateral da parte de cima. Agora a parte do meio é apenas um pedaço de prego, que eu cortei e fixei na parte do meio. Então, assim temos a arma completa. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do desenvolvimento da arma e do passo a passo dela e tenham entendido como ela funciona. E não se esqueçam de estar curtindo aí, tá? Para continuar me ajudando e dando apoio ao canal e compartilhando com seus amigos, ajudando a divulgar. Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo projeto.